Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Isso aí. Hoje é quinta-feira, 17 de julho de 2025, e bom, a gente vai dar aquela olhada no que marcou a quarta-feira ontem. Foi um dia bastante agitado em Brasília, né? Bastante. Prepara aí que o giro vai ser completo. Teve veto do presidente Lula, decisão importante lá no Supremo Tribunal Federal, Aham. resposta do Congresso Nacional, claro, e o bolso, né, sentindo o impacto. É sempre ele. E ainda teve tensões internacionais, Brasil e Estados Unidos. E aquele cenário sempre complicado no Oriente Médio. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Vamos começar talvez pela relação entre os poderes, que assim, deu o que falar. Boa. O presidente Lula então vetou aquele projeto que ia aumentar o número de deputados. Exato. Ele seguiu uma recomendação do Ministério da Fazenda, mas isso criou um novo ponto de atrito, né? Com o Congresso. Principalmente com o presidente da Câmara, o Hugo Mota. Já não estava fácil, né? Pois é, não estava. E falando em decisões que mexem com tudo, o Supremo Tribunal Federal também foi protagonista ontem. Sim, o ministro Alexandre de Moraes analisou aquele decreto presidencial do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Isso. E ele validou o aumento das alíquotas, mas teve uma ressalva importante. Barrou a cobrança sobre as operações de risco sacado. Entendi. E na prática, o que isso quer dizer para o dia a dia? Olha, na prática significa que compras internacionais e também o crédito para empresas devem ficar mais caros. Ah, então o impacto é direto. Direto. E é interessante notar, né, que essa decisão do Supremo veio logo depois de uma tentativa de acordo sobre isso mesmo entre governo e Congresso, que não deu certo. Que não avançou. E como ficou a reação? A oposição reclamou, imagino. Sim, a oposição criticou bastante. Já os presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, ficaram em silêncio sobre essa decisão específica do Supremo. Curioso esse silêncio. Mas o Congresso não ficou parado, né? A Câmara aprovou a tal pauta-bomba. Exatamente. Deram sinal verde para um pacote de medidas que aumenta os gastos do governo, tipo, em uns 30 bilhões de reais. Nossa. Muita gente viu isso como uma resposta direta ao veto do Lula sobre os deputados, né? É a leitura mais forte, sim. Uma reação. E, além disso, no Senado eles aprovaram uma medida provisória que dá um reajuste de 9% para os militares. Que agora vai para a sanção presidencial. Mais um ponto para a conta do governo. Sem dúvida. Agora, saindo um pouco dessa dinâmica entre os poderes, teve mobilização da sociedade civil também, né? Teve. Organizações sociais, sindicatos, lançaram um manifesto bem crítico ao sistema tributário atual. A crítica principal é que o sistema pesa mais sobre quem tem menos renda, sobre os mais pobres. E eles apoiam aquele projeto de lei 1087 de 2025 que quer ampliar a isenção do imposto de renda e taxar os super ricos. Isso. E tem um ponto interessante que eles pedem, né? Uma emenda para avaliar o impacto disso tudo pensando em raça e gênero. Um debate super necessário sobre equidade fiscal, realmente. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na política interna, tem uns ruídos, sabe, dentro do Partido Liberal. Sobre Eduardo Bolsonaro? Ouvi falar algo. Isso. Parece que as ambições presidenciais dele e um comportamento considerado meio fora de controle estão gerando desconforto, até no irmão, o senador Flávio Bolsonaro. Política e família. Sempre complexo. E sobre as tarifas do Trump contra o Brasil? Qual a estratégia do governo Lula? Olha, parece que a aposta é mostrar para o consumidor americano, sabe, que essas tarifas nos produtos brasileiros vão acabar prejudicando o bolso deles lá. Faz sentido. Tentar virar o jogo pela opinião pública americana. Exato. E essa questão das tarifas continua rendendo. O Trump justificou a taxa de 50% como um monte de coisa, né? Ele citou desde o tratamento ao Jair Bolsonaro, decisões do STF contra empresas americanas, até o PIX e desmatamento, uma salada de argumentos. Uma salada mesmo. Mas, curiosamente, essa pressão externa parece que aproximou um pouco os presidentes da Câmara e do Senado do governo federal, pelo menos nesse ponto. O Mota e o Alcolumbre. Como assim? Eles vieram a público defender a soberania nacional, apoiaram a posição do Lula contra as tarifas, meio que isolaram o Bolsonaro nessa questão específica. Interessante essa dinâmica. Falando em figuras do governo anterior, a Carla Zambelli, como está o caso dela? A busca internacional continua, uma pista recente na Itália foi descartada, ela segue alegando perseguição política pelo STF. Entendi. E lá no Maranhão, já tem articulação para 2026, por palanque do Lula? Já começou.
Tem gente sugerindo o governador Carlos Brandão para coordenar a campanha, mas assim, o cenário local tá meio rachado, sabe? Entre aliados do governador e do ministro Flávio Dino. Política local sempre com suas complexidades, né? E ainda se fala sobre a família Bolsonaro e possíveis novos problemas legais. Sim, essa discussão continua. E foi um dos pontos que o Trump usou, né, para justificar as tarifas. Uma coisa ligada na outra. É verdade. Vamos para economia rapidinho. A Bolsa e Bovespa, como ficou ontem com tudo isso? Olha, apesar desse turbilhão todo, o Ibovespa ficou estável ontem. Mas aquele aumento do IOF que o Supremo validou, esse sim deve impactar. Importados e crédito para as empresas mais caros, né? Como você disse. Exatamente. É um cenário meio de contrastes, né? Porque o agro, por exemplo, está comemorando receita recorde na safra de café. Ouvi falar quase 15 bilhões de dólares. Isso. Mas, por outro lado, o setor de pescado já está sofrendo, com exportações canceladas por causa das tarifas do Trump. Um setor sente, outro comemora. Complicado para a gente fechar o cenário internacional. Bem, lá em Israel, o partido ultra-ortodoxo Shas saiu da coalizão de governo. Mas eles continuam no parlamento para evitar eleições agora. E Israel continuou atacando a Síria, né? Perto do Palácio Presidencial. Pelo terceiro dia seguido, a tensão Irã-Israel, com os Estados Unidos no meio, também subiu. O líder supremo do Irã, o Khamenei, usou palavras bem duras contra Israel. Chamou de cachorro dos Estados Unidos. Pesado. Bem pesado. E ameaçou retaliação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, continua a pressão sobre universidades por causa dos protestos pró-Palestina. A Universidade de Colômbia está enfrentando um processo milionário sobre antissemitismo. E geopoliticamente, como os analistas estão vendo essa figura do Trump nesse contexto todo? Muitos veem ele como um símbolo, sabe, de uma ordem mundial que está em disputa, que desafia as alianças mais tradicionais. Ufa! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil e lá fora. Fica bem claro como tudo está interligado, né? Sem dúvida nenhuma. É um lembrete constante de que as decisões, sejam políticas ou econômicas, aqui ou em outro lugar, raramente têm efeitos isolados. Tudo se conecta. Bom, acho que por hoje é isso, né? A gente agradece demais a companhia e a atenção de quem acompanhou Se Liga Política. É isso aí. Esperamos ter ajudado a organizar um pouco esse fluxo intenso de informações nesse cenário tão dinâmico que a gente está vivendo. A gente volta amanhã com mais notícias para manter todo mundo bem informado. Até lá!